Seja de novo bem-vindo. Vamos falar de turismo nas próximas 2 horas aqui na SIC Notícias. Vamos debater as mais-valias do setor, mas também os problemas e o caminho que o país está a fazer nesta área. São meus convidados aqui em estúdio José Manuel Esteves, diretor-geral da Arespa, a Associação da Hotelaria e Restauração de Portugal, também Eduardo Miranda, o presidente da ALEP, a Associação do Alojamento Local em Portugal, e Filipe Santiago, economista, Managing Partner da Blue Shift, uma empresa gestora de hotéis. Vamos alargar aqui a conversa ao Filipe Santiago, porque como economista e também como Managing Partner de uma empresa que está ligada também à gestão da hotelaria, e há aqui este fator importante, gestão. Como é que estamos a fazer a gestão do nosso turismo? Boa noite, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Há um aspecto que eu acho muito importante, se me permite só como introdução, quando nós falamos dos números do setor, e é uma coisa curiosa que parece que é um bocadinho uma particularidade deste setor, ou seja, nós falamos do setor como um todo, mas o setor são muitas realidades, não é? Em qualquer setor, em qualquer indústria, há diferentes competidores, há diferentes empresas que atuam, e obviamente a média é média, e é importante olharmos para a média como tendência de mercado, mas dentro dessa média encontramos realidades muito distintas, o que introduz um bocadinho a resposta à sua questão. Porque no fundo aquilo que acontece existem realidades muito diferentes em termos daquilo que é a realidade de gestão das empresas. Eu diria que globalmente há uma evolução muito grande nos últimos 10 anos, ou seja, claramente é um setor que se tem vindo a profissionalizar. Tem havido alguma pouca ainda consolidação, mas alguma consolidação que permitiu a alguns grupos organizarem-se, ganhar algumas economias de escala em termos de gestão e, obviamente, com isso trazerem ganhos em termos de sua performance, mas globalmente eu acho que é um setor que ainda tem muito caminho para andar. Desde logo porque é um setor muito atomizado, ou seja, é um setor que tem muitas empresas pequenas, muitas unidades individuais e muitas vezes unidades que têm até uma gestão algo familiar, uma gestão que não é muito profissionalizada, e por outro lado temos, enfim, grupos, quer nacionais, quer grupos internacionais que estão cá presentes e que, obviamente, em termos do tipo de competências de gestão e o tipo de metodologias que utilizam na sua gestão, estão um pouco mais avançados. Mas eu acho, inclusivamente, um bocadinho por contraste por outros setores que conheço e por onde passei, que é um setor que tem muito caminho a andar em termos daquilo que é, nomeadamente, a inovação. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que é a oferta hoteleira, aquilo que nós vemos é os hotéis tendem a ser muito parecidos uns com os outros. Mesmo aqueles que vão abrindo, enfim, variam um bocadinho a decoração, alguns têm um tema, mas a realidade é que quando nós vamos realmente àquilo que é o core... Falamos dos boutique hotéis, dos hotéis de charme, todas essas designações novas que acabam por ser transversais a todos os novos produtos que aparecem. Exatamente. Mas depois, quando olhamos para a oferta que existe, eu até costumo dizer, há diferentes tons de cinzento, mas é tudo um bocadinho de cinzento. Dentro do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, e a Blue Shift, além da gestão, faz também consultoria nesta área, dos projetos mais interessantes que temos feito, têm justamente a ver com essa área. Curiosamente, muitas vezes, empresas que não são sequer do setor e olham para o setor do turismo claramente como um setor onde Portugal tem vantagens competitivas e onde, de alguma forma, para onde podem olhar numa perspectiva de diversificação ou extensão de marca. E temos alguns clientes que nos perguntam, olhando para esta minha marca, tem este grau de notoriedade, tem estas características, tem esta presença no mercado, o que é esta marca seria num estabelecimento hoteleiro? E esse, por exemplo, é uma das áreas onde eu acho que há muita evolução ainda para se fazer. Portanto, no fundo, na diferenciação do produto, no encontrar de conceitos que são únicos e que acabam por encontrar um espaço único no mercado e captar os seus próprios públicos. E é isso que muitas vezes depois vai defender as empresas quando o ciclo vira e a procura não está tão favorável e o cliente, aquilo que se vai focar é fundamentalmente no fator preço. Se eu tiver um hotel ou um estabelecimento de alojamento de outro tipo, que tem características que são únicas e que oferece uma experiência única,
o cliente, quer nacional, quer internacional, se quiser aquela experiência, só há um hotel para onde ele pode ir. E, portanto, isso dá-me poder negocial, dá-me muito maior capacidade de controlar o meu preço, de controlar aquilo que é a minha base de clientes e, portanto, maximizar a minha rentabilidade. E onde é que entra a questão do alojamento local também nessa equação? Tem funcionado também para essa diversidade que é pedida? Sem dúvida. O alojamento local, enquanto formato novo, e há aqui uma coisa que é importante dizer, que eu acho que às vezes é um bocadinho esquecida, às vezes fala-se do alojamento local como um fenómeno muito recente e o fenómeno tem 10 anos. Ele, na realidade, foi criado por Bernardo Trindade, que era o secretário de Estado no governo do turismo, no governo de José Sócrates, e foi ele, na realidade, que criou este formato, nomeadamente como uma forma de trazer para a economia formal um conjunto, na altura chamavam-se camas paralelas, não é? Um conjunto de... Chamas da Nazaré. Exatamente, aliás... Que estão legalizadas, aliás, não é? até... Não é? Era a notícia Desta semana. Exatamente. E a contribuir. Até mais típicas de destinos como no Algarve do que até das cidades. E portanto, já temos 10 anos de histórico. Na realidade, enfim, de alguma forma, depois os governos sucessivos, o Adolfo Mesquita Nunes e a Secretária de Estado atual também, foram dando continuidade e eu diria, talvez nós estamos no primeiro momento em que, de alguma forma, eu sinto que alguém está a criar ali uma descontinuidade em termos daquilo que tem sido a aposta. Mas, efetivamente, o alojamento local está dentro de uma tendência de consumidor que é uma tendência muito forte a nível internacional. E, portanto, de facto, a criação deste tipo de formatos, muitos deles, de facto, também com componentes de diferenciação e de originalidade, um bocadinho na linha que eu estava a dizer e que, por vezes, faltam à hotelaria, ajudaram a tornar Portugal um destino turístico mais interessante. Eu acho que isso é particularmente visível nas cidades, em Lisboa e Porto. Aliás, eu acho que dos vários fatores que justificam aquilo que tem sido o sucesso do turismo nos últimos 5, 6 anos, a criação do alojamento local, de facto, é um desses fatores porque permitiu apanhar nova procura. Aliás, os hotéis, eu lembro-me, no início do alojamento local, enfim, e eu na altura, inclusivamente, trabalhava num grupo hoteleiro, havia uma grande resistência no sentido de se achar, na altura, o mercado não estava tão pujante e, portanto, os empresários estavam naturalmente preocupados de acharem que o alojamento local iria ser uma concorrência enorme aos hotéis. Obviamente, por definição, oferecendo alojamento, não deixam de ser concorrência, são concorrência com certeza. Mas a verdade é que, para além de alguma concorrência que fizeram, eles abriram novos mercados. Exato. E ajudaram a tornar o destino de Portugal, ou os destinos de Portugal mais atrativos, se calhar, até para um outro tipo de consumidor que procura um alojamento diferente, onde está mais à vontade, onde se calhar paga menos. Santiago, nesta questão do impacto que as companhias aéreas também têm no fluxo turístico, não só esta particularidade em relação ao Algarve, por causa destas companhias em concreto que fizeram uma alteração de rota, no caso dos Açores também as low cost acabaram por levar mais gente para os Açores. Como é que o setor do turismo consegue também viver com estes fatores que podem provocar instabilidade? Ou seja, quem quer lançar-se no setor, num negócio no setor do turismo, como é que consegue arriscar, olhando para todos estes fatores também que podem provocar instabilidade? Efetivamente, a incerteza é inimiga do investimento e do empreendedorismo, não é? Os Açores são um excelente exemplo. Se nós olharmos para aquilo que foi a evolução dos indicadores hoteleiros desde o arranque da procura, por volta de 2013 até 2017, 2018, aquilo que nós vemos é um fenómeno extremamente interessante. Nos Açores, nos primeiros 3 anos de crescimento de procura e das taxas de ocupação nos hotéis, o preço médio caiu. O que parece à partida um contrassenso. Ou seja, durante 3 anos, os Açores, e mais uma vez estamos a falar de médias, não é? Os Açores perderam a oportunidade que foi o disparo da procura. Porquê é que isso aconteceu? Eu acho que por diversas razões. Desde logo porque houve alguma hesitação em relação à liberação do espaço aéreo e a forma como isso foi comunicado e o momento em que foi comunicado. Nós não nos podemos esquecer que uma grande parte da procura, nomeadamente em destinos como os Açores, ou, por exemplo, como a Madeira, e antes o Algarve, agora menos, uma grande parte da procura é preenchida através de tour-operadores. A contratação, portanto, a negociação com os tour-operadores e a negociação dos volumes é feita pelo menos com um ano de antecedência. O que significa que
a decisão de preço que eu vou praticar daqui a um ano ou um ano e meio é tomada com a informação que eu tenho hoje. Se no meio disso houver uma liberação do espaço aéreo, há toda uma procura que me vai entrar pela porta e que não vai entrar ao preço justo porque eu não levei em conta quando fixei os preços. Os Açores eram tradicionalmente um destino muito dependente de operadores, ainda é. Com a liberação do espaço aéreo, tendo havido, de facto, esta deficiência de comunicação, tendo havido também uma grande incerteza relativamente àquilo que era a situação da SATA, da qual dependia grande parte do fluxo de turistas para os Açores. E, finalmente, terceiro fator, com alguma desadequação daquilo que é a oferta hoteleira, que ainda hoje existe, face àquilo que são as tendências de procura, tudo isso representa um cocktail explosivo em que, de alguma forma, se perderam 3 anos. Era interessante agora a reportagem que estávamos a ver sobre os Açores, porque mostrava justamente isso. Os Açores são um destino com um potencial, eu diria, são um dos nossos 2 destinos mais pequenos, em termos de volume, mas é, porventura, um dos nossos destinos que tem o maior potencial de crescimento. Aquilo é muito pequenino, de facto. Os Açores são um arquipélago com uma beleza natural absolutamente extraordinária, muito, muito preservada. Tem condições para turismo de natureza, para um determinado tipo de cliente ativo, de desportos, trekking, biking, etc. Tem um potencial enorme e tudo isso vai em linha com aquilo que são as tendências da procura, mas quando nós olhamos para aquilo que é a oferta hoteleira dos Açores, ela está completamente desadequada. Obviamente, começam a aparecer algumas coisas novas, à medida que o tempo vai passando e que estas tendências vão sendo, esta alteração de procura vai sendo materializada, mas quando nós hoje olhamos para aquilo que é o Parque Hoteleiro Açoriano, é um parque muito tradicional e que não está de todo em linha com o potencial que ali está. Mas obviamente que os agentes económicos irão ajustar e a prazo isto irá acontecer. Entra aqui o tal fator de que ouvíamos falar há pouco, que é a sazonalidade também, ou seja, que garantias é que há para um investidor de poder entrar com tudo num investimento, mas para ele poder só render durante 3 meses. Claro, garantias, infelizmente, em empreendedorismo há poucas. E, de facto, a assunção de riscos calculados, informados, está na gênese daquilo que é a iniciativa empresarial. Obviamente é muito importante para qualquer projeto hoteleiro e também é algo, enfim, que eu na minha atividade profissional acabo muitas vezes por ter contacto, que é aquilo que é necessário fazer antes de tomar uma decisão de investimento hoteleiro. Existe muitas vezes a percepção de que a hotelaria, ou o turismo, o alojamento turístico é um negócio muito simples, eu recebo em casa, é ter como ter umas pessoas em casa, e a hotelaria é um negócio extremamente complexo. E mais, e o grau de complexidade aumentou exponencialmente nos últimos 10 anos. Com o aumento da distribuição eletrónica, com a multiplicação de diferentes canais de distribuição, a maior transparência que existe, por exemplo, na avaliação dos hotéis nas redes sociais e os impactos que isso tem, a gestão do tal fator preço entre diferentes canais de distribuição que têm lógicas diferentes e que são contratados em momentos diferentes, mas, portanto, o grau de complexidade aumentou imenso. Porque há 15 anos não era assim. Aliás, quando eu vim para este setor há cerca de 11 anos, diziam-me isso é fazer camas e servir pequenos almoços. Estava a mudar na altura. E hoje, de facto, é muito mais complexo do que isso. E, portanto, aquilo que se vê muitas vezes são pessoas a fazerem investimentos e decidirem que querem apostar no turismo sem terem a preparação, sem se aconselharem, sem contratarem os ditos estudos. Vou dizer, por exemplo, a situação que me acontece frequentemente é alguém vir ter connosco e dizer assim, olha, preciso da vossa ajuda para desenvolver aqui um conceito, fazer aqui um business plan e ver como é que vou avançar com este investimento. Então já tenho o projeto de arquitetura aprovado, os fundos do PT 2020 aprovados e a construção começa para a semana. Eu digo, olha, o PT 20 cá era há um ano. Porque é assim que as coisas têm que ser feitas, ou seja, para tudo, para todas as dificuldades, e obviamente há destinos onde é mais difícil do que outros. Lisboa e Porto, por definição, por serem cidades, têm a maior diversidade de mercados, mais ligações aéreas, têm menos sazonalidade, mas muitos dos projetos que estão a surgir, e bem, são em outras zonas que têm desafios, como é o caso, por exemplo, dos Açores, ou por exemplo, do Centro, que têm, por exemplo, temas de sazonalidade bastante mais significativos. E essas facilidades que, a partir de Lisboa, Porto, até mesmo o Algarve têm, não podem contribuir também para aquela outra questão de que ouvíamos ali o representante da região do turismo do Algarve falar, que é a massificação e o turismo massificado e os problemas que isso também acarreta? Sem dúvida. Eu devo dizer que, em relação a estes números e, de alguma forma, alguma tendência de abrandamento que se verifica neste início de, enfim, neste meio ano que já lá vai,
preocupa-me relativamente pouco em termos daquilo que é a perspectiva do setor. Em primeiro lugar, temos que ter em conta que, de alguma forma, as quebras mais significativas acontecem em duas regiões, a Madeira e o Algarve, que são, por um lado, aqueles que sofreram com o fecho de um conjunto de companhias que traziam grande volume e, por definição, esse volume não se substitui num ano e, portanto, logo daí seria expectável uma quebra e são também destinos que são mais afetados pela reabertura da Turquia, da Grécia, de alguns destinos do Norte de África que tradicionalmente competem com estes destinos e tendencialmente, de facto, com estratégias de preço bem mais agressivas. Claramente são destinos mais discount. E, portanto, é normal que estes destinos sofram particularmente este ano, como também é normal que, em geral, também os outros destinos sofram abrandamento. Se nós olharmos para trás e vimos nos últimos 5 anos, desde que arrancou, tivemos este arranque de procura em 2013. Se nós olharmos para aquilo que foram os crescimentos das dormidas e dos proveitos hoteleiros, os proveitos hoteleiros, na globalidade dos destinos em Portugal, cresceram praticamente 15% ao ano, o que significa praticamente duplicar um aumento de 83% em 5 anos. É imenso, não é? Ou seja, de facto, se nós estivéssemos a olhar para um prédio, nós passámos do 4º andar para o 10º andar, ou do 6º andar para o 10º andar para fazer a proporção. O que significa que é naturalíssimo que, à medida que o tempo vai avançando, que esse crescimento se vá aproximando daquilo que é um crescimento mais expectável a longo prazo. Eu acho, sinceramente, ter 5 anos como este e conseguir um crescimento de 83% em 5 anos é absolutamente excepcional. E é muito importante nós percebermos que agora, se houver uma travagem, se houver um abrandamento, nós estávamos no 10º e caímos para o 9º. Não caímos outra vez para o 6º. E, portanto, de facto, neste processo, nestes 5 anos, Portugal estabeleceu-se como um destino de referência, que não era um destino completamente marginal, e quando falo do destino, falo também dos subdestinos, obviamente uns mais maduros, uns mais pujantes e outros mais numa fase mais emergente, e isso já ninguém nos tira. E, portanto, essa oportunidade, o aumento de rentabilidade que daí veio, e obviamente que a questão que se me vai colocar a seguir é, mas a oferta também cresceu muito. É verdade, mas, por exemplo, se olharmos para o principal indicador da rentabilidade hoteleira, que é o RevPAR, ou seja, é a receita por quarto existente, por quarto de inventário, ele no mesmo período aumentou mais de 70%. E o Filipe também, queria dar-lhe a palavra, Filipe, para concluirmos o debate. Muito bem, só reforçar aquilo que o Eduardo estava a dizer, que é a arbitrariedade é inimiga da iniciativa e do empreendedorismo. Portanto, a mim, de facto, me preocupa-me ver as câmaras municipais a não terem critérios e a terem uma enorme arbitrariedade. Eu acho que os políticos deveriam ser os primeiros a não querer ter essa arbitrariedade e a querer ter critérios que lhes permitissem, efetivamente, poder tomar decisões com base em balizas. Finalmente, só para terminar, eu acho que nós estamos a olhar para o tema do alojamento local, e é mais do que o alojamento local, do crescimento dos turistas completamente pela perspectiva errada. Ou seja, nós estamos a olhar para o turismo como um problema e não como uma oportunidade. Tudo aquilo que tem sucesso não pode ficar imutável, traz novos desafios. E aquilo para que nós devíamos estar a olhar, na minha opinião, era quais é que são os mecanismos que nós podemos criar para minimizar aquilo que são os impactos negativos e para assegurar que conseguimos garantir a nossa competitividade neste setor fundamental para a nossa economia nos próximos anos. E, portanto, eu, por definição, não gosto de cotas, não estou a dizer que em certos casos elas não são inevitáveis, mas acho que, por exemplo, se calhar reforçar alguns mecanismos, porque se o turismo dá tanto à economia, se calhar também podemos retribuir e dar-lhe mais meios, por exemplo, em termos de tribunais arbitrais, em termos daquilo que são os poderes e a dotação da Polícia Municipal em determinadas freguesias que são mais problemáticas, para permitir minimizar os problemas, se calhar de uma forma mais pragmática. E aqui ficam também essas sugestões, Filipe Santiago, Eduardo Miranda, José Manuel Esteves, agradeço também ao Luís Vilhena. Muito obrigada, meus senhores, aos 4 por terem estado aqui a debater um assunto tão importante para o país. Turismo. Amanhã começa o mês de agosto, esse mês escolhido por tantos para as merecidas férias. Boas férias, se for o seu caso. Boa noite.